representa boa parte comercial de João Pessoa. Claro, neste final de semana completou 40 anos. Pesquisadores também trazem relatos sobre a história do bairro. Vamos trazer essa matéria super especial na tela da TV Arapuã. Chama! Mangabeira é um dos grandes polos de desenvolvimento da capital paraibana e desde então vem crescendo em população. Em 2021, eram mais de 38 mil pessoas morando em Mangabeira. Segundo pesquisas do estudante de História da UFPB, Enzo Cabral, que também é morador do bairro há 18 anos, mesmo sendo um bairro ainda visto pela elite com preconceito, é impossível não reconhecer a importância de Mangabeira para a história econômica e cultural da capital. O bairro de Mangabeira, ele não é só o bairro mais populoso, né? Mas hoje ele é considerado um subcentro urbano da cidade, né? Mas, ao meu ver, a principal importância do bairro se dá porque o bairro está diretamente ligado à luta por moradia da cidade. A construção do bairro se dá no contexto, em meio ao contexto de transformação urbana da cidade de João Pessoa. Dos anos 1950 a 1991, a cidade ela passa de 95 mil habitantes para quase 500 mil. Então, um adensamento populacional bastante significativo. Então, a construção desse bairro está atrelada também a não só esse processo, mas a um processo de expansão da malha urbana da cidade. Por muito tempo, a parte urbana ficou centrada no centro histórico, né, no centro tradicional da cidade. E em alguns bairros aos arredores, como Roger, como Cruz das Armas. Então, nesse período, nos anos 60, é um processo também que acontece uma expansão da malha urbana. E aí, essa expansão ela vai se dar a partir de dois trajetos principais. O primeiro é um trajeto sentido ao litoral, e o outro processo de expansão, por outro lado, é justamente a expansão em direção à zona sul da cidade. Até os anos 70, esse era um espaço praticamente rural da cidade. O que tinha aqui eram duas fazendas, né, que foram compradas pelo governo do estado, Fazendas Mangabeiras e a Fazenda Cuiá. E o único equipamento social que tinha aqui nesse período era uma colônia de readaptação agrícola. O que era isso? Essa colônia era um espaço onde os presidiários com melhor comportamento, eles eram ressocializados a partir do trabalho agrícola. Então esse era o único equipamento social nesse vasto território, né, praticamente rural. O conjunto habitacional Tarcísio e Miranda Buriti, que é o nome de origem, o nome oficial, mas não é o nome que fica aceito, né? Digamos assim, que a população ela não se identifica com esse nome, ela vai se identificar com o nome Mangabeira, que vem dessa fazenda das Mangabeiras, que era uma fazenda muito característica, né? Pelos pés de mangaba. Parte dessa população assalariada que vai ocupar esse bairro, né? Que vai ocupar essa região, que vai ocupar esse conjunto. Então, a história do bairro é a história principalmente das classes populares e da luta dessas classes populares por uma moradia digna. Não só por moradia, mas por uma moradia digna, né? Por poder ocupar um espaço, poder trazer suas famílias, poder trazer seus sonhos para, enfim, viver na capital, né? Mangabeira reúne um grande ponto de comércio com variedade e extensão, possuindo a segunda maior avenida comercial da cidade, a Josefa Taveira. Centenas de lojas fazem da avenida a mais frequentada pelos pessoenses e de todas as classes sociais. O trevo das Mangabeiras, que fica localizado na região de interseção das avenidas Wilton Souto Maior e Josefa Taveira, também é uma demonstração de desenvolvimento. Por essa área circulam cerca de 30 mil veículos. E o bairro tem suas particularidades. As mangabeiridades, como chamam, mostram que quem mora por aqui é mesmo diferenciado, como disse Júlia, também estudante de história e que mora no bairro desde que nasceu. Por ser um bairro tão grande, com tanta a população sendo tão imensa, a gente vai vendo que em diferentes regiões, em diferentes partes, vão existindo diferentes vivências, né? Uma pessoa que vive em Mangabeira 1 não vai ter a mesma vivência que uma pessoa que vive em Mangabeira 4 ou em Cidade Verde. Então a gente percebe que essas pessoas vão se identificar com o bairro de maneira diferente, mas ao mesmo tempo vão formar o que a gente vai chamar da identidade mangabeirense, né? De uma forma unificada. Então a gente viu no nosso trabalho que, apesar de ser um bairro só, e ser tão grande, tão dividido assim entre partes, e cada parte foi se desenvolvendo por si só, e em diversos momentos da história de Mangabeira, a gente vai vendo que
a gente vai intitular justamente isso de mangabeirismos ou mangaberidades, né? Que é o ser mangabeirense e a vivência de ser mangabeirense. O mercado de Mangabeira é o segundo maior da cidade. Amplo, diversificado, essa organização é essencial para manter o bairro populoso e bem visitado. E comemorar os 40 anos de Mangabeira representa muito para quem mora aqui. Comemorar os 40 anos de Mangabeira é comemorar cada pessoa, né, que trouxe consigo as suas lutas, que trouxe consigo os seus sonhos, que trouxeram consigo as suas famílias, para nesse lugar, nesse espaço, poderem ter uma condição de vida mais digna. Então, acho que comemorar os 40 anos de Mangabeira é rememorar essas lutas, dar voz a essas pessoas e, principalmente, pensar que existe muito mais a ser feito por esse bairro, né? Mostrar para a população que tudo isso que a gente conseguiu, toda Mangabeira, é um processo de luta do povo e a gente ainda está lutando, né? As pessoas ainda estão reivindicando pelo seu espaço aqui na cidade e no bairro. Muito bem, Mangabeira, esse bairro cidade. A capital paraibana, que é o maior bairro aqui de João Pessoa. Eu digo sempre que é onde a Paraíba se encontra, né? Onde é que a Paraíba se encontra? Quer encontrar a Paraíba, quer encontrar seus conterrâneos, passeie em Mangabeira, você vai encontrar ali certamente, das 223 cidades da Paraíba, 200 cidades são representadas em Mangabeira. Há pessoas de 200 cidades que moram em Mangabeira hoje, que têm suas raízes fincadas em 200 cidades do interior. Então, Mangabeira realmente é um patrimônio de João Pessoa, é o conjunto Tarcísio de Miranda Buriti, né? Mas conhecido Mangabeira. E aí, ficou Mangabeira até hoje, 40 anos desse bairro querido, Mangabeira, abraçando aí. Hoje é aniversário da minha esposa, abraça ela. Tá aí, bota a foto da minha esposa.